Vamos retornando, turminha, para darmos continuidade à nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, aqui na disciplina de Projetos de Aprendizagem Interdisciplinar 1. Nós estamos falando aqui sobre uns temas polêmicos, né? Principalmente aí no ambiente de trabalho, que esses temas são muito importantes que a gente traga na nossa mochilinha, na nossa bag, que a gente anda para cima e para baixo com ela, tá? Para não esquecer em casa. E nós estávamos falando sobre a ética e a moral, né? Sempre ande com a ética e a moral com você. Não deixe ela no fundo do baú em casa, tá bom? Porque você precisa dela a todo momento, ok? E aí, turma, nós estamos falando sobre os fundamentos para a atuação profissional. E a ética e a moral são dois pontos que eles são dos primeiros, né, a serem falados quando se fala desses princípios. O aumento no índice de confiança entre os colaboradores, né, é importante destacar algumas atitudes que são importantes aí para ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho que tenha ética. E aí a gente já conversou, né? A educação, o respeito entre os colaboradores, a cooperação e atividades que visam ajudar os colegas de trabalho, a divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa e o respeito à hierarquia dentro da empresa. Aqui, pessoal, esse aqui eu falei pouquinho, mas esse aqui tem muita coisa para ser falado, que é o respeito à hierarquia, que muita gente acaba se prejudicando por conta disso bem aqui, certo? Não é acostumado a respeitar a hierarquia, né? Talvez, não sei, por conta da moral do ambiente que vive, não precise ter esse aspecto aqui de hierarquia, porém, em um ambiente de trabalho, pessoal, mesmo que o seu chefe seja um colega seu, um amigo seu, tá? Aqui a gente precisa ter muita atenção, porque dentro do ambiente de trabalho, aquela pessoa que talvez, por exemplo, você conheça, seja até um parente seu, né? Porque tem muitas empresas que são empresas familiares, e a gente já conversou sobre isso, que tem muita empresa familiar. Então, o que acontece? As pessoas acabam não sabendo diferenciar. Por exemplo, o meu irmão é o meu chefe. É o meu chefe, imaginem, né? Um exemplo, o meu irmão é o meu chefe. E aí, dentro da empresa, por ele ser o meu irmão mais novo, por exemplo, e dentro de casa, em casa, quem é autoridade em casa sou eu, mas dentro da empresa é ele, eu não sei respeitar, por exemplo, a hierarquia. Eu não acabo respeitando, por exemplo, a autoridade dele como gestor, como chefe. Porque a pessoa acaba não sabendo diferenciar. Estou falando a nível de parente, a nível de colega também. Então, imagine que você entra numa empresa, você pode até não conhecer ninguém, mas ao longo dos anos você desenvolveu uma grande amizade com todos. E o chefe ou a chefe, ela é seu amigo ou sua amiga. E aí, pessoal, saibam, uma das coisas você precisa saber diferenciar, porque dentro da empresa, aquele seu colega, ele é a sua autoridade, seu gestor. Então, respeitar as hierarquias é muito importante. Tem empresas que não têm esse padrão de hierarquia, de chefe aqui em cima, e aí supervisor, né? Aí analista, não tem. A gestão é horizontal, tá bom? Todo mundo conversa assim, de forma horizontal. Porém, isso aqui não é o reflexo da maioria das empresas. A maioria das empresas ainda hoje trabalham com um sistema de hierarquia convencional mesmo, tá? Então, vamos ter bastante atenção. Se tiver atenção com essas estruturas aqui, ó, não tem como você errar dentro do ambiente de trabalho. A atuação profissional deve ser lembrada de maneira pessoal, mas ressaltando-se o trabalho em equipe. Então, aqui, você tem a obrigação de cumprir com as suas atividades de forma individual. Você foi contratado para desempenhar uma função, para desempenhar atividades específicas, com a qualidade que foi
solicitado. Porém, você não pode ter o pensamento assim, ó, eu fiz o meu, né? Fiz o meu, os outros que não fizeram deles, ó, problema deles. Tem muita gente que pensa assim. Mas é importante que você pense também no coletivo. Lógico, não dá para pensar só no coletivo. Tem que pensar no individual, mas não dá para pensar só no individual. Tem que pensar no coletivo. Por exemplo, muitos, né, dificilmente na verdade, muitas pessoas acabam tendo problema de utilizar essa palavrinha aqui, a coletividade, né, que acaba não sendo influenciado por um trabalho em equipe. Quando se fala de ética profissional, pessoal, assim pode-se definir ética profissional como um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho. A gente mencionou posteriormente sobre a ética vivida na sociedade como um todo. A ética geral, que ela é universal, que ela não é determinada por barreiras geográficas, tá? Agora nós estamos falando da ética profissional, que é um conjunto de atitudes e valores positivos que precisam ser aplicados em um determinado ambiente de trabalho. Então, se existem aí atitudes e valores que a empresa espera que o seu colaborador tenha no seu ambiente de trabalho, uma das coisas corretas também é que a empresa, no primeira semana, né, que existe aí a imersão do colaborador na empresa, é costume que o setor de RH, assim que um colaborador entra na empresa, ela faça a imersão, né? A imersão da cultura da empresa naquele colaborador. Lá, nesse momento, né, nesses dias de imersão, a empresa vai explicar qual é a cultura da empresa, qual é a visão, qual é o objetivo da empresa, quais são os deveres do colaborador, quais são os direitos, certo? Quais são as atitudes éticas que a empresa espera que aquele colaborador possua diante da sua atividade. Então, turma, essas regras aqui, esse conjunto de atitudes do Código de Ética Profissional, eles são extremamente importantes. A ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades. Esse bom funcionamento das atividades. A equipe está muito desunida, está tendo muito problema de relacionamento, está tendo muita confusão, porque onde tem gente acontece isso, viu? Então, o setor de RH ele precisa começar a investigar aí a utilização, na verdade, a aplicação da ética profissional. Será que os colaboradores sabem o que é a ética profissional? Né? Será que eles estão deixando a ética deles em casa, guardado no baú, trancado debaixo da cama? Ou eles estão trazendo todos os dias para o ambiente de trabalho, né? Então, a ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os colaboradores. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre alguns aspectos que, na verdade, são reflexos, tá? Eu considero aí como reflexos da moral e da ética que eles precisam estar dentro da nossa bagzinha, viu? Da nossa bagzinha, a nossa bolsinha, que a gente anda por todos os lugares, tá bom? Para todos os lugares. Nós estamos falando de uma forma bem direta para o ambiente profissional, mas isso aqui você pode aplicar na sua vida como um todo, tá bom? E um dos aspectos que você precisa estar na sua bag, né, na sua bolsa que você anda para todo canto, que não tira ela de você, é a honestidade. A honestidade, você precisa andar com ela para cima e para baixo, tá? Olha aí, a honestidade ela está relacionada com a confiança. A confiança
que nos é depositada, ok? Com a responsabilidade perante o bem de terceiros e a manutenção de seus direitos. Então, turma, a empresa, uma das características, um dos valores que ela espera que o seu colaborador tenha é honestidade. Honestidade de diversos aspectos, tá? Em diversos aspectos. Às vezes, por exemplo, imagine aí que vocês estejam trabalhando na parte de TI, dentro de uma empresa, e vocês, por algum erro técnico de vocês acabaram queimando uma máquina, por exemplo. Que isso pode acontecer. Pegou a máquina, foi fazer a manutenção, não mudou a chave da fonte de trás da máquina, ao invés de colocar 220, colocou 110. Colocou na tomada e papocou o computador. O computador literalmente queimou, não tem jeito mais não. E aí o que acontece? Ao invés, né, de você simplesmente encontrar desculpas, arrumar desculpas, falar que, por exemplo, um raio caiu na extensão da empresa e queimou o computador, ou ao invés de falar que misteriosamente a máquina simplesmente mudou sozinha a chave do 220 para o 110, pessoal, honestidade, você ser transparente, uma coisa que eu aprendi bastante nesses anos aí de trabalho em empresas, é que você precisa ser humilde ao ponto de pedir ajuda, principalmente quando você está errado, tá? Peça ajuda, principalmente quando você está errado. Reconheça seu erro, reconheça a sua falha e peça ajuda. Vá pedindo ajuda falando aí sua honestidade, né? É muito melhor você ser claro com seu gestor, porque vai gerar a outra palavrinha que já a gente vai conversar. Quando você é honesto com teu gestor, mesmo sabendo que você vai receber um puxão de orelha, porque você vai receber, né? Você fez uma coisa errada, você vai receber o puxão de orelha. Mas é muito melhor você receber o puxão de orelha do seu gestor e ele saber que você foi honesto, porque ele vai saber que você foi honesto com a sua falha, do que você esconder. Porque, querendo ou não, em algum momento vem à tona, né? Vem à tona. A verdade sempre vem à tona. Eu só não vou recitar aquele textozinho do Chaves que fala sobre isso, que eu não me lembro. Eu sou péssima nessas coisas. Que dava para ser aplicada aqui com honestidade, mas eu vou ser honesta, eu não me lembro. Mas depois talvez eu trago para vocês. Então, pessoal, é importante. Então, tenham essa atitude da honestidade. Sejam claros, sejam transparentes. Aconteceu esse problema, infelizmente foi uma falha minha, eu não me atentei, acabei fazendo a manutenção da máquina, modifiquei a chave e não me atentei que a chave estava no 110 ao invés do 220 e o computador acabou queimando. O que eu posso... Aí você vai e fala o problema e já vai tentando encontrar uma solução, tá certo? É importante que todo problema que você chegue para o seu gestor, você já tem uma possível solução, ou pelo menos uma iniciativa de resolver o problema. E você fala, eu vou verificar, vou abrir a máquina novamente, vou ver o que dá para aproveitar, certo? E vou tentar, né, rever essa situação que aconteceu. E não vai se repetir novamente. É importante que a gente tenha essas atitudes. Então, a honestidade dentro de um ambiente de trabalho, não só com o teu gestor, mas com os teus colegas de trabalho é muito importante, tá bom? É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelo lucro. Eita, pessoal, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito delicado, é um assunto até muito delicado, né? Infelizmente, existem muitas funções que elas estão muito expostas à desonestidade. Ou serem, quando eu falo expostas à desonestidade, é no sentido de serem atentadas mesmo, atentadas para serem desonestas. Por exemplo, vou dar os exemplos que eu conheço e que já vivenciei.
Imaginem aí que tem um vendedor, né? E esse vendedor ele tem uma meta para ser batida. E aí, no caso, ele fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te vender essa quantidade aqui de produto por um valor abaixo, né? Por um valor que eu só vendo esse produto por esse valor para o meu cliente maior, meu maior cliente. Ao invés de ser R$10, eu vendo para esse cliente por R$6 o produto, por exemplo. Mas você não tem o tamanho, né, do meu cliente que compra por R$6. Mas mesmo assim eu vou te vender esse produto por R$6. Só que é o seguinte, eu vou te vender por R$6, mas eu quero R$2 por cada produto vendido. Ou um percentual. Eu quero 20% perante aí esse produto que tu está vendendo. Pessoal, se essa atitude ela é tomada fora a negociação e a ética da empresa, isso daí é desonestidade. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Tá? Então, pessoal, tenham atenção quando vocês estiverem dentro do ambiente de trabalho, porque vocês irão, já vou falar, vocês em algum momento irão estar expostos a atitudes que serão pedidas para vocês serem desonestos. Às vezes pelo próprio gestor da empresa, pode acontecer, né? Mas você tem que botar a mão na sua consciência, abre a tua bolsinha, tua bag, e tira aí, ó, eu tô andando aqui com honestidade mesmo. Então, segue o teu rumo, tá bom? Ok? Porque uma coisa é certa, quem faz o certo nunca erra, tá? Se você faz o certo, você nunca erra, tá bom? Então, isso aqui, principalmente quando as pessoas que trabalham, elas são fascinadas só e somente só pelo lucro. Quem é fascinado pelo lucro, por privilégios, por benefícios fáceis, são muito tendenciosos a, infelizmente, cometerem a falta da honestidade, tá? Pelo enriquecimento ilícito, pela forma de sempre lucrar algo em cima de alguém, mesmo você já recebendo muito bem para fazer o seu trabalho. E mesmo se não receber bem, se você estava disposto a receber aquele salário, então você precisa agir de acordo com as suas obrigações, certo? Então, pessoal, é muito importante isso, tá? Outro ponto, sigilo. Eita, sigilo aqui entra muito no nosso caso, viu? O pessoal de TI não pode querer ser fofoqueiro não, viu? Já vou dizendo para vocês. Aprendam aí só entrar informação no ouvido de vocês, certo? Vocês só entra informação, tá bom? Você processa e você guarda, tá? Ou seja, escuta mais e fala quase nada, tá? O povo de TI, o pessoal que trabalha com informática, tem que aprender isso aí de agora, né? Para ontem. Por quê, turma? O quanto de informações e de dados, de informações que nós estamos expostos dentro de uma empresa, informações pessoais mesmo das pessoas. Às vezes, informações de coisas erradas que a pessoa está acessando, está utilizando, que você não pode ficar fazendo grupo e clube de fofoca para falar o que está acontecendo na parte virtual dentro da empresa, tá? O que você precisa fazer é se remeter ao seu gestor, que vai tomar as cabíveis providências, mas ficar fazendo clube de fofoca não dá, tá certo? Ter muito sigilo, certo? O pessoal de TI tem que ter muito cuidado, porque nós temos acesso normalmente ao histórico de navegação dos computadores, ao histórico de armazenamento de dados, de fotos, de vídeos que cada pessoa tem no seu computador. Qual foi o programa que a pessoa baixou e instalou que não deveria ter feito? Qual foi o site que ela não deveria nem ter pensado em entrar dentro da empresa?
Tudo isso a gente tem acesso como TI. Então, nós precisamos ter o sigilo, fazer os relatórios, orientar e dar informação para a pessoa que tem a obrigação de estar ciente. O respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das empresas, deve ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, pois trata-se de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. Tá? Então, independente, eu não sou TI, não trabalho diretamente com TI, mas eu trabalho, por exemplo, no setor de RH, porque se você não sabe, o pessoal de informática também consegue trabalhar no RH. E aí, turma, não como gestor de RH, né? Entendam, como a pessoa de informatização do RH. Então, o setor de RH ele tem dados muito sigilosos, principalmente com relação a processo seletivo. Então, se você é a pessoa responsável por tabular o processo seletivo de alguém, tenha muita atenção, porque lá normalmente serão colocados os pontos específicos que a psicóloga vai falar no teste psicológico, no teste comportamental, como foi a nota da entrevista. Então, são dados que expõem muito a pessoa, certo? Então, por exemplo, setor financeiro, se eu estou trabalhando no setor financeiro, aí eu sei qual é o dia que a empresa, por exemplo, pega o saldo e leva para o banco. Quem é que leva para o banco? Quais são os valores de entrada? Quais são os valores de saída? Quais são as dívidas que a empresa está tendo, né? Se ela paga ou não paga os colaboradores em dia. Então, pessoal, essas informações, elas são sigilosas e elas precisam estar muito restritas, tá? E o pessoal do TI, o pessoal da informática, da computação, normalmente eles transitam, eles andam por todos esses setores dentro de uma empresa. Por isso que eu falo para vocês que não pode ser fofoqueiro. Tem que entrar no ouvido, processar e guardar a informação, viu? Outro ponto importante que as empresas esperam de vocês, futuros colaboradores, é a competência. É a competência, tá? A competência em realizar as suas atividades, em exercer as suas funções. Competência sob o ponto de vista funcional é o exercício do conhecimento. Olha aqui que legal. É o exercício do conhecimento. Eu já sei isso daí eu me garanto. Sei de tudo. Tá bom. Ok, show de bola. Então, mostre a sua competência, né? Exerça. Exercite o que você sabe. Não importa, então, se você tem tanto conhecimento assim, mas você não exercita esse teu conhecimento. Você não vai mostrar a tua competência. Então, a competência, ela é o exercício. Ela é o exercício do conhecimento. Então, é muito importante que a gente se desenvolva, que a gente aprenda, né, que nós possamos aprender novos conhecimentos, novas habilidades, fazer cursos de capacitação. Porém, se eu não exercito os meus conhecimentos, na função que eu deveria exercer, eu não estou agindo aí com competência adequada, né? Então, a competência, sob o ponto de vista funcional, ele é o exercício do conhecimento de forma adequada e persistente a um trabalho ou profissão. Devemos buscá-la sempre. A função de um citarista, né? Olha, isso aqui me pegou aqui no trava-língua, viu? Que toca cítara, né? Citarista. A função de um citarista é tocar cítara. E a de um bom citarista é tocá-la bem. Então, aí tem coisas diferentes, né? A função de um citarista é tocar cítara. Então, eu sou um citarista, então eu sei tocar cítara, então tá ok, tudo bem, estou realizando a minha função, que é tocar cítara. Agora, porém,
um bom citarista tem a obrigação de tocá-la bem, né? De saber tocar muito bem a cítara. Então, isso faz a diferença entre uma pessoa com competência e uma pessoa que tem habilidade para ser competente e não é competente, tá? Porque é a falta do exercício do conhecimento. Outro aspecto muito importante que a gente precisa desenvolver e que também precisa estar dentro da nossa bagzinha da vida, da sociedade, é a prudência. Olha aí, muita gente hoje em dia está esquecendo essa prudência em casa, certo? Infelizmente, ou nunca nem ouviu falar da prudência. Todo trabalho para ser executado exige muita segurança. A prudência, né, fazendo com que o profissional analise situações complexas e difíceis com mais facilidade e de forma mais profunda e minuciosa. Contribui para a maior segurança, principalmente das decisões a serem tomadas. A prudência, ela é indispensável aí nos casos de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. Ou seja, pessoal, as pessoas que têm, querendo ou não, qualquer obrigação, mesmo que você não seja um gestor dentro de uma empresa ainda, mas se você exerce sua função, uma palavrinha que a gente escuta muito dentro das empresas é que você precisa ser proativo. Você precisa ter proatividade. Você precisa estar sempre em um constante movimento dentro da empresa. E uma das coisas que a gente precisa ter muita atenção é com a prudência. Com relação ao quê? Se você exerce uma função, em algum momento você vai precisar tomar decisões. Diante de qualquer coisa. Diante de qualquer realidade, pequena, pode ser simples, mas pode ser complexa, mas você vai precisar tomar uma decisão, ou é uma coisa ou é outra, e você vai ter que decidir. Qual é a melhor forma de decidir? Através da prudência. Tenha cautela, né? Analise todos os fatos, analise todas as situações, veja todos os pontos de vista. A prudência, ela precisa também ser desenvolvida muito bem com os gestores. Os gestores, eles têm uma carga muito pesada e uma responsabilidade muito grande da empresa de tomar decisões. Como, por exemplo, imaginem aí um gestor que recebeu a mensagem, o comunicado do dono da empresa, que nem trabalha na empresa, mas recebeu do dono da empresa falando assim, olha, é o seguinte, você vai precisar demitir 5 pessoas. 5 pessoas. Ele não determinou quem. Ele só está falando, o orçamento está puxado, está aperreado, e eu preciso que você retire 5 pessoas da equipe. E aí a bola foi passada para o gestor. E o gestor vai precisar agir com muita prudência, com muita cautela nesse momento. Ele vai precisar investigar. Ele vai precisar analisar várias situações de forma minuciosa. Será que existem mais de uma pessoa realizando a mesma função, por exemplo, no caso? Né? Será que tem alguma pessoa que está mais ausente? Tem alguma pessoa que eu percebo que não está querendo mais trabalhar na função que ela está? Então, não sei. O gestor ele precisa investigar para ele não tomar uma decisão precipitada e que ele possa se arrepender posteriormente. Para que isso não aconteça, é muito importante que tenha a prudência. Tá? Ou então, por exemplo, o chefe ligou e falou assim, o dono da empresa ligou e falou assim, olha, eu quero que você promova 2 pessoas esse ano. 2. Não define quem. Eu quero que 2 pessoas sejam promovidas. E aí o gestor não achem que essa realidade de promover é mais fácil do que demitir, não. Viu? Porque não é não. Tá? Promover também é algo muito complicado. Por quê? Porque você está falando para o dono da empresa que diante dos seus olhos, da sua análise,
aquela pessoa estar apta para receber novos desafios. E se ela, com pouquíssimo tempo, não aguentar, né? Não responder às funções que ela deveria responder. E aí, o dono da empresa vai achar quem foi que errou? Vai achar que quem errou foi o gestor, porque foi ele que escolheu. Então, tem que ter prudência em qualquer atitude que será, qualquer ação que deverá ser realizada, tá? Prudência a todo tempo. E aí, turma, dentro de um ambiente de trabalho, o que não pode nos faltar é a coragem. É a coragem de estar disposto a receber novos desafios. Nem sempre, no primeiro momento, você receber novos desafios significa que vai vir juntamente com uma nova remuneração. Às vezes, as empresas elas fazem ao contrário. Elas têm um desafio e elas tentam identificar qual dos seus colaboradores estão dispostos a abraçar o desafio, a ter o espírito de dono, como muitas empresas hoje em dia falam, tá? Mas é um slogan bem característico de uma empresa que trabalha aí no segmento de bebidas em geral. Então, turma, normalmente o que acontece? Desafios, assumir novos desafios dentro de uma empresa não é para todos, é para aqueles que têm coragem. Porque, primeiro, você tem que entender que você vai continuar fazendo a sua função, provavelmente, e você vai desenvolver e vai precisar ter coragem para desempenhar outras estruturas, né? Outras ações. Provavelmente você vai ter que se capacitar, você vai ter que sair do comodismo, você vai ter que se reinventar na forma de trabalho. Então, ter coragem, todo profissional precisa ter coragem, pois o homem que evita e teme a tudo não enfrenta coisa alguma, torna-se aí um covarde, né? Então, se você tem novos desafios e você recua, provavelmente, né, você vai ficar na mesmice durante muito tempo, tá? A coragem nos ajuda a reagir às críticas, quando injustas, e a nos defender dignamente quando estamos concisos de nosso dever. Então, pessoal, a coragem, ela nos ajuda até a gente receber críticas, pontos, né? Críticas construtivas, que são as melhores, mas infelizmente a gente pode receber muitas críticas negativas, que infelizmente as críticas não nos ajudam a desenvolver nada. Isso pode acontecer? Pode. Mas se você tem coragem de assumir novos desafios, de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e começar tudo de novo, querendo ou não, você vai se destacar em qualquer local que você for. Não só no ambiente de trabalho, não. Eu estou falando ainda, por exemplo, na vida estudantil de vocês. Aprendam também a ter coragem, viu? Não queiram desenvolver tudo isso que eu estou conversando com vocês só quando vocês estiverem no primeiro dia de trabalho de vocês, não. Desenvolvam isso antes, tragam isso para a vida de vocês. Tenham coragem. Olha aí, a gente está terminando o nosso primeiro módulo do curso técnico de informática. Muito mais longe já esteve. Vocês estavam muito longe de serem técnicos quando vocês nem pensavam em fazer o curso técnico. Agora já passou, está quase terminando o primeiro módulo. Daqui a pouco, pessoal, vocês vão estar, sabe como? Sentindo saudade. Eu falo isso para vocês porque isso aconteceu comigo, né? Eu chorava, me desesperava com as atividades de lógica de programação, né? Com os algoritmos, meu Deus do céu. E aí, pessoal, quando tudo passou, volta a saudade, né? Meu Deus, passou tão rápido. Então, turma, tenham coragem, não desistam, fiquem firmes, sejam fortes, tá? Persistentes, tá bom? E aí, pessoal, outra característica que a gente precisa trazer na nossa bag, na nossa bolsinha, é a perseverança. Qualidade difícil de ser encontrada, mas extremamente necessária, tá? Pois todo trabalho está sujeito a incompreensões. Isso aqui, pessoal,
a gente precisa aprender que na vida da gente nem tudo é do jeito que a gente pensa. Que talvez na nossa casa, pode ser que alguns de vocês, na casa de vocês, tudo seja feito do jeito que vocês queiram, tá? Que pode ser a realidade de alguns, mas espero que não seja, né? Por quê? Porque essa facilidade nos torna pessoas muito frágeis, no sentido de não conseguir aguentar muitas coisas da realidade da vida, certo? Então a gente precisa entender o quê? Que a vida não é um conto de fadas, tá? Não é Barbie Fairytopia, eu acho que é assim, Barbie Fairytopia. Não é aquele conto de fadas, mas que a gente precisa entender que em algum momento a gente pode ser incompreendido. A gente pode. Você pode estar vivenciando uma situação que você foi altamente, que você não foi compreendido com aquilo que aconteceu. E aí você precisa ter perseverança, né? Para permanecer firme e forte. E saber da sua verdade, né? Saber dos seus princípios, saber até que ponto você consegue também ir. Insucessos e fracassos que precisam ser superados. Pessoal, em um ambiente de trabalho, em algum momento a gente vai errar, a gente vai fracassar, a gente vai bambear. Vai porque nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Quem foi que nunca cometeu um vacilo? Um vacilo quer que seja, né? Não por querer, mas por falta de atenção, né? Por de alguma forma estar distraído, por não ter se organizado. Então isso acontece e a gente precisa também estar pronto para sermos chamados a atenção. A gente precisa estar atento e estarmos também cientes de que nós iremos ser chamados a atenção. E aqui, pessoal, é importante que a gente tenha, né, essa qualidade da perseverança. Porque por qualquer coisa a pessoa pode desistir. Por qualquer coisa a pessoa pode querer desistir, se ela não tiver a perseverança, tá? No caso, insucessos, fracassos, que precisam ser superados, prosseguindo o profissional em seu trabalho sem entregar-se a decepções ou a mágoas, né? Ou o povo rancoroso aí, o povo rancoroso, né? Tirem esse negócio de rancor do coração de vocês, pelo amor de Deus. A vida é muito curta, né? Para a gente levar decepções e mágoas na nossa vida pessoal. Imagine na vida profissional, que você convive com pessoas que não é do teu costume, que provavelmente você não tenha nenhum tipo de relacionamento pessoal com elas, só profissional, que talvez você não tenha nenhum tipo de sentimento por elas e que por de alguma forma elas te decepcionaram, te magoaram. Aí você vai passar a tua vida inteira de cara fechada, amarrada, dentro do ambiente de trabalho? Ou, mas isso vai dar certo? Com certeza não vai dar certo, tá? Então, ó, pega o orgulho, tá? Coloca dentro de um saquinho, amarra bem amarrado, bota no bolso. Quando chegar em casa, você pega o orgulho e coloca dentro do baú e bota debaixo da cama. Esse aí você não precisa levar para o ambiente de trabalho, porque ele só te prejudica, tá? É muito melhor você ter perseverança. Também ter honestidade, identificar o que foi que você errou. Também saber da sua verdade. Se você sabe que você não errou, mas também tenha humildade, né? E também tenha um pouco de paciência com a criatura que não entendeu ainda isso, viu? Então, ter um bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho, pessoal, é extremamente necessário. É louvável a perseverança dos profissionais que precisam enfrentar os problemas do subdesenvolvimento, tá? Então, pessoal, ter perseverança para qualquer falha, qualquer desafio que você não consiga resolver, te desmotive e te faça desistir. Não desistam não, pessoal. Parem, né? Ao invés de desistir, o que é que você pode fazer? Você pode parar,
vai lá no banheiro, lava o rosto, fica alguns minutinhos sentados, coloca uma música se for para refletir e se acalmar, né? Pensa na vida, pensa nos objetivos que você tem para a vida e o quanto que aquela profissão pode te ajudar, é o principal caminho para você conseguir os teus objetivos. E aí, ó, consegue forças novamente e caminha, né, rumo ao sucesso. Tenham perseverança, tá? E tenham aí a perseverança de precisar iniciar sempre que for necessário, tá bom? Compreensão, a qualidade que ajuda muito um profissional, porque é bem aceito pelos que dele dependem, em termos de trabalho, facilitando aí a aproximação e o diálogo, tão importante no relacionamento profissional. Então, turma, a compreensão entre os seus colegas de trabalho, você perante os seus colegas de trabalho é extremamente importante. A compreensão te ajuda a você gerar um ambiente mais amigável, um ambiente de trabalho mais amigável. Então, você saber se relacionar com o outro, compreendendo também as limitações do outro. Se você tem um monte de defeito, um monte de defeito, porque eu tenho, né? Eu tenho um monte de defeito. Normalmente, só quem conhece os meus principais defeitos é a minha família, né? Então, eles faltam não me aguentar, né? Provavelmente a sua família aí falta também não aguentar. Tem vezes aí que chama atenção, reclama. Imagine aí os seus colegas de trabalho, né? Com os teus defeitos, por exemplo, que normalmente você passa. Eles precisam ter muita paciência e compreensão. E você precisa também aprender a ter compreensão com os defeitos do outro, com as limitações do outro, tá? É bom, porém, não confundir compreensão com fraqueza, para que o profissional não se deixe levar por opiniões ou atitudes, nem sempre válidas para a eficiência do seu trabalho, para que não se percam os verdadeiros objetivos a serem alcançados pela profissão. Pessoal, a compreensão é uma forma de identificar os desafios que o outro possui, as dificuldades que o outro possui, as limitações que o outro possui, e não a preguiça, tá? Porque preguiça não tem nada a ver com limitação. Preguiça é preguiça, viu? Corpo mole é corpo mole, são coisas diferentes. Tem às vezes seu colega que tem dificuldade com algum aspecto profissional, que ele precisa provavelmente da sua ajuda, que talvez você tenha habilidades e competências melhores, mais desenvolvidas do que ele. Então tenha compreensão e também tenha o sentimento de ajuda. Ajude aquele teu colega a desenvolver essas habilidades. E aí isso também está relacionado à humildade. A humildade é a outra criaturinha que precisa estar dentro da nossa bag, que a gente anda para cima e para baixo. O profissional, ele precisa ser humilde o suficiente para admitir que não é dono da verdade. Eita, isso daqui, pessoal, é algo que às vezes falta em algumas pessoas, tá? E que o bom senso e a inteligência são propriedades de um grande número de pessoas, certo? O seu saber, a sua inteligência, as suas habilidades e competências, elas não podem simplesmente querer rebaixar a do outro, tá? A do outro, seja humilde, porque nós somos seres que estamos em constante crescimento de pensamento. A gente nunca sabe de tudo, pessoal. Nunca sabe de tudo. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente é sabido, mais a gente aprende que a gente não sabe de nada. Então, não acho que você é melhor do que o outro porque você sabe uma habilidade a mais do que ele. Talvez ele tenha muitas outras habilidades que você nunca conseguiu desenvolver, tá? Então, tenha a humildade também de reconhecer o outro, tá? Representa autoanálise que todo profissional deve praticar em função de sua atividade profissional, a fim de reconhecer melhor
suas limitações, buscando a colaboração de outros profissionais mais capazes. Se tiver essa necessidade, dispõe-se aí de aprender coisas novas, numa busca constante de aperfeiçoamento. E aí também nós temos, né, outra criaturinha que precisa estar junto com a gente, é a imparcialidade. É uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se contrapor aos preconceitos, tá? A reagir contra os mitos. Em nossa época, dinheiro, técnica, né, sexo, a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo aí principalmente as posições justas nas situações que terá que enfrentar. Para ser justo, é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito da imparcialidade. Então, isso daqui é algo que precisa ser desenvolvido em todos nós, se você quer ser uma pessoa justa. E se você quer entender a justiça, tá? Você precisa entender que elas andam junto com a imparcialidade. Independe se é criança, adulto, idoso, se é homem, se é mulher, tá? Independe se é negro, branco, amarelo, independe, tá? Então, a imparcialidade, ela é muito importante, principalmente quando está relacionado aí à justiça, a ser justo com algo. Outro ponto importante, galerinha, é o otimismo, né? Vamos ser otimistas em face das perspectivas das sociedades modernas. O profissional precisa e deve ser sempre muito otimista para acreditar na capacidade de realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando aí o futuro com energia e humor. A gente precisa ser otimista, tá? Porque às vezes do jeito que o mundo tá, em muitos lugares, em vários ambientes, a gente sempre é exposto a situações às vezes complicadas, desafiadoras, que às vezes nos fazem querer desistir, nos desestimulam, por conta das dificuldades da vida mesmo, tá? Cada um de vocês tem as suas realidades, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem sonhos, planos de conquistar um melhor futuro, provavelmente de querer ajudar a família. Então, pessoal, perseverança, né, que é a outra colega que a gente conversou, mas o otimismo também é um colega que precisa estar conosco, tá? Para a gente acreditar que nós somos capazes sim, tá certo? Nós somos capazes sim. O que pode te desfavorecer é você não acreditar, tá bom? A gente precisa, né, entender que, por exemplo, a educação é a melhor forma de você sair de onde você está e conquistar o que você quer conquistar. A educação é um dos principais pontos aí. E vocês estão super de parabéns porque vocês já deram um passo muito importante. Vocês entenderam que vocês precisavam ir atrás de outras habilidades e competências. Porque fazer curso técnico ensino médio não é fácil. Mas vocês são alunos que deram a cara a tapa, né? Vocês querem se desafiar. Vocês querem algo a mais. Então, pessoal, sejam otimistas. Acreditem aí no potencial de vocês. Vejam aí as dificuldades, mas tentem aí sempre buscar uma nova forma de seguir em frente. Tá certo? E aí, pessoal, o código de ética profissional, né? Voltando aqui para a parte profissional. Cabe sempre, quando se fala em virtudes profissionais, mencionar a existência dos códigos de ética, as relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os diversos campos da conduta humana podem ser reunidos em um instrumento regulador. É o documento que nos orienta, né? Que nos dá aí a noção do que a gente pode e do que a gente não pode. A nossa imagem pessoal, ela é construída normalmente em 3 momentos distintos. Aí aqui, pessoal, também,
É importante que a gente tenha muita atenção com a nossa imagem, tá? Com os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a forma com que nós nos relacionamos com as outras pessoas, também vai muito, mostra muito, reflete muito na nossa imagem profissional, como pessoa. Então a gente precisa ter muita atenção como a gente se comporta. E aqui tem algumas dicas para vocês. A primeira impressão que é formada nos 3 primeiros segundos, né? Então, assim que você conhece uma pessoa nova, a impressão que ela vai ter de você é como você age com ela nos 3 primeiros segundos, por incrível que pareça, né? Então, às vezes, tirar essa primeira impressão é horrível, é difícil demais, tá? Então, é melhor você sempre ser uma pessoa solícita, cordial, ser uma pessoa que seja agradável de ficar perto, né? A imagem inicial, que é formada nos primeiros contatos. A imagem propriamente dita, que é aquela imagem já formada, que temos que manter e melhorar. Então, pessoal, nós precisamos também manter a nossa imagem dentro do ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer local que nós estamos, certo? É importante que a gente tenha muito cuidado e atenção. Normalmente, sabe-se que ninguém tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Isso aí é verdade. Se você teve o contato a primeira vez com alguém, a impressão que ela terá de você é a impressão que você expõe nos primeiros momentos. Depois, ela vai saber, ela vai ter uma impressão sua, boa ou ruim. E aí, turma, é complicado a gente mudar depois, porque normalmente a gente não tem segunda oportunidade de causar a primeira impressão. Estudos atestam que são necessários somente 3 segundos para a formação da primeira impressão. E nesses casos, né, e nesses escassos segundos, os principais fatores que influenciam na imagem são alguns, como, por exemplo, a visão, tá? O primeiro impacto, infelizmente, é o conjunto da imagem como um todo. O tom de voz, tá? O tom de voz que você fala com alguém também é importante. Se lembrem aí, se alguém, em algum momento, a primeira vez que você foi falar com a pessoa, ela falou com você com um tom arrogante, eu duvido se você teve uma boa impressão dela, né? Ela pode depois até falar normal contigo, mas se no primeiro momento, a primeira impressão, ela falou contigo de uma forma arrogante, querendo ou não, isso fica guardado na memória. A adequação das palavras utilizadas, a linguagem corporal também é muito importante, tá? Então, esses são alguns pontos também que fazem toda a diferença. O interlocutor é influenciado principalmente pela aparência e pelo vestuário, tá? Então, aqui já uma dica para vocês. Pessoal, ambiente de trabalho a gente precisa saber se vestir corretamente, viu? Ambiente de trabalho a gente precisa saber se vestir corretamente. Não é qualquer roupa que nos convém dentro do ambiente de trabalho. Você pode até se vestir do jeito que você quer lá fora. E, na verdade, algumas pessoas falam isso, né? Você pode se vestir do lado de fora do jeito que você quer e no ambiente de trabalho você tem que seguir um padrão. Mas assim, eu não concordo tanto com essa ideia. Porque sua imagem, você não pode ser 2 pessoas. Uma pessoa no ambiente do trabalho e uma pessoa fora do ambiente de trabalho. Eu acho um pouco confuso isso, né? Então, se você está em um ambiente de trabalho, você tem que também ter cuidado com as suas atitudes dentro da empresa e fora também, viu? Pelo amor de Deus. As redes sociais estão aí para isso, né? Você faz besteira, jura que ninguém vê, né? Age com uma forma que não é ética e nem moral e acha que a empresa não vai ficar sabendo. Eu já vi muita gente sendo demitida por conta de atitudes erradas que tinham fora do ambiente de trabalho, mas que refletiam aí um aspecto negativo para a empresa. E aí isso, pessoal,
causa muita repercussão, tá? Então, tenham atenção com o vestuário, tenham atenção com a aparência de vocês. Assim, no que diz respeito à aparência, o que mais chama a atenção, além dos tradicionais traços, é a higiene pessoal, a expressão facial, né? Higiene pessoal, pelo amor de Deus, turma, né? É algo que a gente precisa também estar muito ciente com relação a isso, tá? O colega que trabalha do lado agradece, viu? Então, vamos também ter muita atenção com isso. E aí, pessoal, a imagem inicial é formada no decorrer dos primeiros contatos, partindo aí da premissa que causamos uma primeira impressão positiva e, em seguida, né, ao decorrer da primeira entrevista, a nossa principal preocupação é deixar, no final, uma imagem inicial positiva, sem prejuízos, tá certo? E aí, galerinha, os comportamentos. Eita, que isso aqui também é outro tema polêmico, né? Esses comportamentos dentro do ambiente de trabalho. Para além das regras de etiqueta social obrigatória, né? Que a gente precisa ser, nós precisamos ter as regras de etiqueta. Existem algumas sugestões práticas que consideramos mais importantes nesse momento. Demonstre claramente desde o início o objetivo da sua visita, certo? Demonstre orgulho do que faz ou vende, né? Não dá para você ficar falando mal da empresa que você trabalha pelos corredores. Não dá para você falar mal da sua empresa em outros ambientes, pessoal. Você não está vestindo a camisa, né? Você não está vestindo a camisa do time. Mostre respeito pelo seu tempo e do cliente. Seja educado, porém fique preparado para a marcação de outra visita ou uma reclamação se não conseguir a atenção seletiva necessária, tá bom? Hábitos, pessoal. Vamos ter muita atenção com os nossos hábitos. A maioria dos bons hábitos profissionais, eles estão relacionados com a educação que recebemos, tá? E, portanto, tal como as regras de etiqueta, vamos apenas lembrar de algumas situações consideradas críticas para a imagem do profissional, como, por exemplo, o cumprimento do horário de trabalho, ou seja, a assiduidade e a pontualidade são fundamentais para a formação de uma boa imagem profissional. Se o teu horário de entrada no trabalho é 8 horas, não dá para você chegar todo dia 8h10, 8h20, 8h30. Imprevistos acontecem, imprevisto é uma coisa, tá? Agora, se é algo rotineiro, tá errado. Outro hábito fundamental é a comunicação personalizada, ou seja, usar desde a apresentação o nome do seu interlocutor sempre que possível. Então, uma das formas que é muito importante é você aprender o nome das pessoas que você se relaciona no ambiente de trabalho. Converse com a pessoa pelo nome, não é por bichinha, ei meninozinho, ei coleguinha, não. Né? Chame a pessoa pelo nome, tá? Isso é importante. Não interromper a pessoa que está a falar por nenhum motivo, certo? Se a criatura está falando, esperem, acalma o coração, né? Desacelera um pouquinho, espera o colega terminar de falar primeiro para você expor suas opiniões. Você vai ter tempo. Né? Você vai ter oportunidade de expressar essas opiniões. Isso aí é um caso de etiqueta, né? Um caso de bom relacionamento. Então, galerinha, hoje eu conversei com vocês sobre várias coisinhas que a gente precisa levar na nossa bag, tá? Várias coisinhas que a gente tem que levar na nossa bag, na nossa bolsinha, que a gente tem que levar por todos os lugares. Ética, moral, honestidade, tá? Competência e muitas outras. E algumas a gente precisa guardar no saco, amarrar e botar debaixo do baú, debaixo da cama. E não tirar mais, certo? Ok? Como, por exemplo, aí o orgulho, né? Então, vamos ter muita atenção, muito cuidado. E vamos aí, pessoal, vamos ser persistentes. Sejam persistentes, tá?
Foco aí no sucesso, tá bom? Galerinha, um forte beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.